Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Ruby. Essa aula vai cobrir o tema números. Deixe-me apontar a vocês algumas características. Números são objetos e não valores, como em outras linguagens de programação, e justamente por serem objetos, possuem métodos específicos de sua classe. Podem ser convertidos dinâmica ou manualmente. Os números, todos eles são descendentes de uma classe chamada Numeric. Ela tem algumas subclasses, como Rational, que trata somente dos números racionais, Complex para complexo, Big Decimal, Integer e Float. Essa Integer, que são os inteiros naturais, tem duas subclasses, FixNum e BigNum. Existem mais duas subclasses que eu não vou comentar aqui, mas que pertencem à classe Numeric, que são a Prime, que trabalham com primos, e a classe Matrix, que trabalha com matrizes matemáticas. Bem, como em outras linguagens de programação, o Ruby não se diferencia muito em termos de operações matemáticas. Por exemplo, os operadores de parênteses, resto de divisão e potenciação, a precedência deles é a mais alta possível, são sempre os primeiros a serem executados. Depois, a multiplicação e divisão, seguido de soma e adição, que são de menor precedência. Os comparadores também não são muito diferentes. Menor, maior, menor igual, maior igual, igualdade e diferença, todas elas são de um tipo booleano, vão sempre retornar se algo é verdadeiro ou falso. Igualdade estrita, também contida em outras linguagens, faz a mesma coisa. O método, o predicado .equal, também retorna um valor booleano. O que o Ruby traz de novo nessa área é o operador de comparação, que é essa seta de mão dupla aqui, que não retorna booleanos, ou seja, não retorna nenhum objeto da classe Truth Class, nem da False Class. Retorna um inteiro, 1, 0 e menos 1. E vamos ver como é que isso funciona agora. Para isso, eu estou com o IRB aberto aqui e vamos testar. Numa linguagem normal, 1 mais 3 simplesmente retornaria 4. Só que lembre-se que o número 1 ele é um objeto. Por ser um objeto, ele tem um método, o método de soma, e eu vou passar para esse método o argumento 3 para obter o mesmo resultado. Existem vários outros métodos nativos da classe. Basta vocês fazerem como eu tinha dito antes, usar o método methods, e você vai ver todos os métodos disponíveis somente agora. Eu vou mostrar mais alguns métodos interessantes aqui, por exemplo, 16 dividido por 4, ou quem sabe eu posso pegar o 16 e pegar o módulo, o resto da divisão dele, por 5, que também não é muito diferente desse método aqui, o remainder, que vai retornar a mesma coisa. Ou posso fazer algo mais elegante ainda, quem sabe pegar o número 32 e usar o divmod. Divmod me retorna o quociente da divisão e o resto da divisão por 5, e vão jogar tudo, e ele vai jogar isso tudo dentro de um array. Por exemplo, ali está 6 e 2. 32 dividido por 5, 6, sobram 2, e os dois valores estão dentro de um array. Outra coisa também que a gente pode fazer é aproximar números do tipo float. Por exemplo, 5.76, eu posso utilizar o método floor, ele vai arredondar para baixo. Eu posso fazer a mesma coisa utilizando o método sale. O método sale vai arredondar para cima. Ou eu posso utilizar o round, .76, .round. O round ele segue a regra. De ponto 6 para cima ele arredonda para cima. De ponto 6 para baixo ele vai jogar tudo para baixo. No caso aqui ele vai arredondar diretamente para cima. Mas vamos a alguns problemas que a gente pode vir a ter quando trabalha com números em Ruby. Eu fiz aqui alguns arquivos. Arquivo de divisão.rb, estou fazendo um comentário aqui. Eu esqueci de falar isso nas aulas passadas. Os comentários de linha simples começam com esse hash aqui, com esse jogo da velha. Ok, estou criando aqui um quociente, que é a divisão de 2 por 3. E vou escrever o resultado da divisão de 2 por 3, pego aquele quociente e transformo em string para poder ser escrito. E vou escrever o quociente tal
pertence à classe tal. 2 por 3 deve dar 0,666 ou alguma coisa do tipo. Mas vamos interpretar isso aqui só para ver o resultado disso em Ruby. O resultado da divisão de 2 por 3 foi 0. O quociente 0 pertence à classe fixNum. Por que ocorreu isso? Isso ocorreu por um motivo simples. Porque toda divisão de inteiro só pode gerar inteiro. Para acabar com esse problema, basta um dos termos se transformar em float. 2.0, por exemplo, já é do tipo float. Eu vou reinterpretar aqui. Agora sim a gente tem o resultado esperado. 2 por 3 dá 0,66 e tal. O quociente 666 pertence à classe float. Esse é um dos problemas mais comuns que a gente tem com Ruby. Falando um pouco sobre números racionais, observem que o começo desse arquivo agora, no arquivo passado eu utilizei esse comentário de linha simples. Comentários que forem usar múltiplas linhas tem que começar com essa notação: igual begin, igual end. Ok. Se você quiser trabalhar com as classes especiais, por exemplo, a classe rational, ou seja, rational é como o conjunto Q da matemática, são os números racionais que trabalham com 2 dividido por 3, sempre naquele mesmo formato, no formato fracionário. Para trabalhar com ele, eu tenho que usar o require, chamar o módulo mathn, e agora eu posso trabalhar tranquilamente com racionais. 2 dividido por 3, o resultado da divisão de 2 por 3. Estou fazendo a mesma coisa que no arquivo passado, só que agora eu vou escrever o quociente e a classe também, só que com o módulo mathn. Ele vai transformar isso tudo aí em números racionais. Como o esperado, o resultado vai ser esse. Resultado da divisão de 2 por 3 é 2 terços, um número racional. O quociente 2 terços pertence à classe rational. Essa classe rational a gente utiliza para operações matemáticas que requerem uma precisão numérica grande. Toda vez que você quiser trabalhar com precisão muito grande de números, você vai precisar desse módulo mathn. Lembrem-se que para invocar o módulo vocês vão utilizar a palavra reservada require. Outra coisa interessante do Ruby são os sistemas de números. Números binários, octais e decimais. Números binários são escritos com 0b na frente, octais com 0. E hexadecimais com 0x. Eu vou escrever aqui só o resultado disso aqui. Eu vou escrever o binário, o octal e o hexadecimal no formato de string e fazer alguns cálculos aqui com binários, só para vocês darem uma sacada rápida na linguagem. Ok. Ele escreveu aqui o que eu esperava. 13, binário para decimal, um octal e o valor decimal para esse hexadecimal aqui. Eu criei aqui também o limite das classes fixNum e bignum. Bignum é tudo que seja 2 elevado a 30. E o fixNum é 2 elevado a 30 menos 1. Ele escreveu aqui o valor. Esse é o valor máximo. A partir daqui ele vai automaticamente conhecer como bignum. Abaixo disso serão sempre fixNum. E também uma conversão para a tabela ASCII. No caso da tabela ASCII, vocês sabem que números ou letras são números. Você pode utilizar integer e a interrogação antes da letra para você saber o valor dela na tabela ASCII. Como vocês podem ver, o P, letra maiúscula, ele é menor do que qualquer um deles de letra minúscula. E essa aula terá que ser interrompida agora. Na próxima aula falarei um pouco sobre a classe matemática.